Canal Outra Liga já completando 3 anos e com um convidado muito especial, porque um canal que se preza a falar de gente pelo mundo todo, que se destaca. Estou aqui com um representante que já conhece, pelo menos assim, mercados muito relevantes, tem muito brasileiro e ajudou a ficar essa bandeira, né, Fábio Lefundo? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Jorge. Eu acompanho o canal, eu acho muito oportuno esse momento nosso, porque tem muitas pessoas que não fazem referências, às vezes, por onde alguns brasileiros andam, e eu até sempre, por onde eu andei, encontrei com brasileiros, então é bom para o futebol, é importante que alguns mercados ainda reconheçam a importância do profissional brasileiro. Sim, tanto atleta como alguém de comissão técnica. E eu assumo, eu comecei, 3 anos atrás, eu comecei procurando quem era Fábio Lefundos, por causa do histórico grande que você tem na Coreia e no Jeonbuk, que é a principal força do país, pelo menos na década atual, até um pouco mais de tempo. E aí, quando você foi para a Indonésia, logo que surgiu o canal mesmo, eu conversei com Jacques Santiago, conversei com Otávio Dutra, só que me dizem sempre que a Indonésia é uma loucura, né? Para treinador também é uma loucura, não? Na verdade, o processo da Coreia ele começou alguns anos antes, desde quando eu tive a minha primeira oportunidade de sair do Brasil e quando eu estava no segundo país já, eu tive esse encontro com a possibilidade da Coreia. E já são 5 diferentes países, né? Eu comecei no Catar por 1 ano, depois Arábia Saudita por 2 anos, Coreia do Sul por 7 anos, aí eu fiz China 2 anos, estouramos a pandemia, fiquei no Brasil, depois mais 1 ano e 5 meses na Indonésia, e fiz esse último ano que passou na China, no mesmo clube que eu havia trabalhado. O Jackson foi um companheiro meu de licença da CBF, e o Dutra, ele já havia sido, durante pouco tempo, um atleta, quando eu ainda era preparador físico aqui no Brasil, numa equipe no interior do Rio de Janeiro, chamada Macaé Esporte. E anos depois, o Dutra, ele agora ele é um cidadão indonês, praticamente. Praticamente não, ele é indonês. Ele é. E aí o Dutra foi a pessoa responsável de me colocar em contato com uma equipe da Indonésia. Olha só, Sabia? eu falando por falar, jogando uma isca da conversa, e pô, o cara. E lá na Indonésia eu tive a oportunidade de trabalhar com ele por um breve período, porque eu levei para a equipe no meio da janela, só que logo na sequência eu resolvi me desligar do clube e ele continuou até o final da temporada, pelos próximos 3 meses. Como o mundo dá voltas, né? Porque ele é um atleta longevo. Se você parar para pensar, na década passada, no começo da década passada, ele estava jogando pelo Macaé, você estava trabalhando lá e quão importante esse network e ter bom contato com todo mundo, né? Foi antes de eu sair do Brasil, porque quando eu saí do Brasil, eu estava no Madureira. Eu sou um ex-atleta que não me profissionalizei, só trabalhei e joguei categoria juvenil. Depois eu tive a chance de estudar a universidade, né, de completar os pagamentos da universidade, porque eu era um atleta da universidade, então eu ganhava bolsa. Durante 4 anos eu joguei pela universidade, e aqui os campeonatos na época, né, na década de 90, eram muito fortes, então me deu essa oportunidade, e eu queria trabalhar com futebol. Eu queria entrar e eu sabia que por um caminho ia ser mais difícil, então eu comecei como preparador físico. Eu tive algumas boas referências, Jorge, na faculdade. Eu tive um mestre, Cláudio Café. Ele foi meu professor da universidade, eu fui monitor de turma dele. E comecei nas equipes menores do Rio, tive uma breve experiência como treinador do futebol feminino no Fluminense Futebol Clube, no momento que o Fluminense estava implementando o futebol feminino, mas sempre ali trabalhando em clubes menores e querendo uma coisa boa e fazendo alguns bons trabalhos e sempre com reconhecimento, com elogios, mas as coisas não passavam de um certo degrau. Aí eu recebi um convite para uma aposta de ir para um clube da segunda divisão do Catar, e eu resolvi apostar. E foi a melhor coisa que eu fiz, né? O risco que eu quis correr. Essa gestão é difícil, às vezes, a gente fazer, de você deixar a família para trás e tentar abrir uma nova possibilidade de mercado. Aí, do Catar, por conta do trabalho que eu desenvolvi, surgiu a possibilidade de ir para a Arábia Saudita,
Eu fui para a Arábia Saudita, fiquei dois anos. Na verdade, foi uma uma temporada completa e uma meia temporada na Arábia Saudita. E de lá, por isso que eu falei, o processo antes da Coreia do Sul passou por esses dois momentos. Eu trabalhei sempre trabalhando com atletas brasileiros em todos esses locais, né? Eu trabalhei com um atleta brasileiro chamado Felipe Campos, e ele foi muito importante no trabalho lá na Arábia Saudita, porque é um trabalho de retomada, de tentar salvar praticamente o insalvável. Eu ainda, como preparador físico, junto com um treinador brasileiro na época, o professor Luiz Antônio Zaluar. E passou aqui no canal também, né? Por sinal, isso, né? Eu fui para o Catar com o Zaluar e depois fomos para a Arábia Saudita juntos. E o Felipe foi um atleta que nós tivemos uma boa relação profissional e pessoal, é claro, e o Felipe sempre falava de mim pro agente dele, falava, pô, o Fábio tem um trabalho diferente, ele me ajuda demais e tal, eu alcancei um patamar diferente por causa disso, tudo. E o agente dele uma vez foi lá na Arábia Saudita visitá-lo, eu conheci, jantamos, e não passou disso. Alguns meses depois, o agente entrou em contato comigo e falou assim, olha, tem uma equipe na Coreia do Sul que está querendo um profissional exatamente como você. Você arriscaria ir? E eu já estava 2 anos na Arábia Saudita, um clube totalmente adaptado. O presidente, eu tinha uma ótima relação com o presidente do clube, e ele já tinha assumido a equipe interinamente por conta dessas saídas de treinadores umas 2 ou 3 vezes, feito uns 4, 5 jogos. Seria até alguns jogadores serem lançados nesse momento, aí, alguns jogadores, até o goleiro da seleção atual da Arábia Saudita, que jogou a última Copa da Ásia, foi um atleta lançado por mim lá no início da carreira dele, muito legal. E nós fomos estruturando toda uma condição. Eu pensei, o presidente jamais vai me permitir que eu saia daqui. E ele entendeu. Eu abri mão, Jorge, como eu falo da gestão, né? Eu abri mão naquele momento de um salário melhor pela oportunidade. Porque quando eu fui pesquisar qual a equipe era, que era o Jeonbuk. não era um time na Coreia. Não era um time na Coreia, o time da Hyundai, ponto. Né? E na época, o Jeonbuk era um time em plena ascensão. Eles estavam começando a se estruturar, já tinha um projeto do centro de treinamento, tudo, e eu resolvi apostar e fui. E fui até para um contrato de risco, porque eu fui o primeiro brasileiro, na verdade, o primeiro estrangeiro dentro da comissão técnica desse clube. É um clube que existia desde 1994, e ele nunca nenhum estrangeiro havia trabalhado na comissão técnica nesse clube. E eu fui, só com coreanos. A minha primeira impressão foi assustadora, eu fiquei muito preocupado, mas depois vai passando. Depois é uma história muito longa e acabou que eu fui para lá para ficar 6 meses e fiquei 7 anos. Você é bom de aposta, né? Foi boa. Eu fiquei 6 meses, aí renovei por mais 6 meses, renovei por mais 3 anos, depois por mais 2 anos, depois por mais 2 anos. Eu fui passando com o mesmo treinador. E nesse processo, eu como preparador físico ainda, no meu segundo ano, o treinador foi convidado para ir para a seleção coreana. Convidado não, quase que intimado, porque a Hyundai exigiu que ele fosse para a seleção coreana, porque a seleção estava num momento ruim e queria se classificar para a Copa do Mundo, do Brasil, inclusive. E ele até falou, olha, eu vou, mas eu só vou fazer eliminatórias e vou voltar para o clube. Ele não queria fazer a Copa do Mundo. E o louco, né? Que ele fosse e me chamasse junto. E ele falou, não, você vai ficar aqui, porque você vai assumir a equipe 6 meses no meu lugar. E me alçou de preparador físico para treinador interino, fazendo competições importantes pelo clube, a Liga Coreana, a Champions League da Ásia e a Copa da Coreia. Depois de 6 meses, ele retornou para o clube, e aí as coisas para mim ficaram diferentes, né? Que eu pensei, pô, se alguém me enxergou dessa forma, acredita que eu tenho potencial para assumir uma condição dessa, é porque está na hora de repente, de eu dar um passo além. E aí que eu fui buscar a formação da CBF Academy, fui entender como é que era, fui fazer as licenças, a licença A, a licença Pro, e fui atrás desse conhecimento e da certificação. Eu era um profissional de educação física formado, licenciatura plena, com pós-graduação, 2 pós-graduações,
mas eu ainda não tinha chegado nesse nível. E ali ele me despertou, e depois eu comecei a andar com ele mais fazendo dupla jornada, né? Fazendo um trabalho como auxiliar e um trabalho como preparador físico ainda. E aí, daí surgiu o convite para eu ir para a China. Era a mesma coisa, um profissional chinês estava assumindo, foi uma lenda na China, né? Ele jogou Copa do Mundo, inclusive a única Copa que a China foi, que foi a Copa da Coreia do Japão. Esse treinador chinês, ele foi para a Copa e ele queria um profissional que conhecesse o mercado da Ásia, e o cara falou, eu tenho lá no Jeonbuk, 7 anos de Jeonbuk, graças a Deus, grande parte dessas medalhas que você vê aqui, eu ostento aqui com muito orgulho, porque fizeram parte de um trabalho muito bom que a gente fez. Foram 4 ligas coreanas, 2 finais de Champions League com uma vitória, infelizmente uma derrota, um Mundial de Clubes, um vice na Copa da Coreia, e a oportunidade encontrou a necessidade. E ele me convidou para ir para a China, e já como auxiliar técnico, tomando conta de todo o processo de trabalho. E eu arrisquei, eu falei, pronto, agora eu já pulei de um degrau para o outro, e o próximo degrau é eu tentar a possibilidade como treinador mesmo. E foi na Indonésia que eu tive essa oportunidade. Agora, você falou 10 minutos, eu achei que estava lendo ou minha mente ou que já tinham te passado algum script de como que eu conduziria a conversa. Quando na Coreia, o treinador enxerga, desculpa, quando o treinador na Coreia enxerga teu potencial, na verdade, você já tinha esse sonho antes? Você achava que não teria condição? Como é que foi isso? Porque, de fato, carreira em comissão técnica, você já tinha 20 anos, acho, certo? Não, Até mais, né? Não, bem mais, hoje eu tenho 51 anos de idade. Então, quando eu fui para a Coreia, foi em 2011. Eu já estava beirando os meus 40 anos. E eu resolvi apostar nisso. Eu tinha como plano, qual era o seu plano? Meu plano de carreira era trabalhar como preparador físico até quando a minha condição física fosse muito boa, porque eu gostaria de ter uma dinâmica de trabalho que o preparador físico exige, a função exige da pessoa. E a minha ideia era a seguinte, lá atrás, né, quando eu tiver uns 50 anos, eu faço essa transição. Acabou que eu por 2 vezes, como eu falei, duas vezes eu assumi interinamente na Arábia Saudita, eu fiz uns 5 jogos como interino, assim, até a chegada do próximo treinador. E lá na época, já na Arábia Saudita, o presidente perguntou, eu não vou trazer treinador, os atletas querem que você fique. Eu disse, não, porque eu não estou pronto para isso. Eu não me preparei para isso, nem mentalmente, nem intelectualmente. Eu não estudava nessa magnitude, eu tinha outros afazeres prioritários. E aí, lá na Coreia, essa questão do preparador físico, Jorge, não existe tão claramente nas equipes. Por isso que eles trazem os estrangeiros. A formação deles é a da licença direto. Então, a maioria não, 100% dos profissionais que trabalham em comissões técnicas, treinadores goleiro, auxiliares técnicos e treinadores, foram ex-jogadores. 100%. Não existe não ter sido. 100% foi jogador. E aí, dali, eles fazem as licenças, as exigências das licenças da Liga Coreana, atrelado à licença da UEFA, da parte da Alemanha, alguns fazem na Alemanha, outros fazem na Itália. E aí, essa lacuna do preparador físico, eles não têm esse profissional específico. Então, eles vão buscar no mercado internacional. E quando você chegar lá, você ainda tem que ficar mostrando para eles onde é que você pode fazer, o que você deve, o que eles não acreditam, o que é importante que sejam feitos. E quando eu cheguei lá, como eu percebia isso, eu mostrei para ele que, além de fazer o que eu fazia, eu conseguia fazer outras coisas, que era lidar com a parte técnica também, algumas observações táticas, atrelar o trabalho da preparação física com ações do jogo, que é o que se faz hoje em dia. Eu já fazia isso lá em 2011 com ele. E aí ele enxergou em mim essa condição, porque a gente discutia sobre o jogo. Ele via as elaborações que eu fazia, as colocações que eu trazia, os questionamentos. E ele falou, vou precisar de alguém. E você é da minha confiança. Né? No primeiro momento não era, não.
A nossa relação demorou a pegar. Mas depois de uns oriental, cara. Oriental demora a maturar. Tudo. Ô, Jorge, eu confesso para você, assim, com 3 meses lá, eu fiz uma reunião com o treinador e falei, olha só, eu quero te pedir um favor. Eu tinha mais 2 meses de contrato. Eu quero ir embora. E ele falou, por quê? Eu falei, porque eu não trabalho como eu acredito, eu não faço o que eu gosto e eu não estou feliz aqui. Ele falou, mas nós estamos felizes com o que você faz. Eu falei, mas eu acho pouco, eu quero fazer mais. E ele ficou rindo. Ele falou, é engraçado que todos os estrangeiros, jogadores, né, que a gente conhece, das histórias que a gente escuta aqui, é que eles fogem do trabalho. Porque você não, você parece coreano. Você, quanto mais trabalho dá, mais você quer. E eu quero ser útil dentro do processo. E quando ele entendeu isso, ele me propôs a renovar o contrato porque ele me queria por lá. E eu fui renovando o contrato com ele lá. Aí você já meio que respondeu uma coisa que eu ia perguntar, porque já entrevistei muita gente no futebol coreano e muito mais no Japão, porque o Japão tem mais divisão, tem mais história. E lá eu sinto que no Japão o mercado é mais aberto a estrangeiro, de jogador e de treinador, né? Sim. Sim, mas alguns estrangeiros que deixaram uma marca, que deixaram essa imagem aí que o pessoal do Jungkook tinha, ou será que é cultural mesmo? Porque até hoje não tem tanto ainda estrangeiro, né? É cultural, Jorge. Olha só, eu trabalhei lá, como eu disse, em 2011. De 2011 até 2017. Nesse período, eu enfrentei... no ano antes de eu chegar, teve um português no FC Seul. Me perdoe, mas eu não vou lembrar o nome dele agora, mas era um treinador da antiga, mas conhecido. No tempo que eu estive na Coreia, eu me lembro de enfrentar um treinador estrangeiro que foi no Daegu, um brasileiro, o Moacir. Até era uma comissão toda de brasileiros na época. O Daegu é um Brasil à parte ali lá, né? Tipo... Você conhece o pessoal que tem lá e tudo. O menino está lá, o intérprete, o Dodô, foi até... eu trabalhei com alguns amigos dele aqui no Brasil, na época que eles vinham para cá como jogadores ainda. E aí, depois que eu saí do Jeonbuk, né, uns 2 anos depois teve o Zé Moraes, que foi durante anos auxiliar do Mourinho, e agora é o Dan Petrescu. Então, assim, nas outras equipes, o coreano é muito fechado à ideia dele. Eles têm a mesma programação de trabalho, eles acreditam naquilo porque eles fazem isso desde que eles têm 10 anos de idade. Então, eles acreditam naquela verdade. Ainda tem algumas coisas que são, de certa forma, inadmissíveis, na minha opinião, no mundo atual, em relação a controle de carga, a dados de jogos, a avaliação e análise do seu elenco, do seu trabalho, da observação do trabalho adversário, planejamentos, sequências de dinâmicas, de valências para treinamento. Eles não fazem muito, a maioria não faz isso. E você vai dizer que eles são ultrapassados? Como? Porque eles têm o tempo inteiro, eles têm matéria-prima, os jogadores são muito bons, né? Tanto a Coreia está passando de fase. Eu até assisti a Coreia do Sul agora e a Austrália na Copa da Ásia. Impressionante o que aconteceu, mas os processos são esses. E olha que na seleção coreana eles ainda não acreditam no estrangeiro. Teve o Paulo Bento, agora é o Klinsmann, já trabalhou um francês. Então, eles acreditam na seleção, mas no processo interno, eles ainda veem o profissional coreano como exclusivo para a preparação dos atletas do país. É que eu acho que eles se tornaram tão autossuficientes e confiantes desde os anos 90, quando o país cresceu tanto, que eles sabem que eles conseguem. Agora é impressionante se pensar que se eles fizerem o intercâmbio certo, se eles já são bons hoje, imagina quanto eles seriam mais ainda, né? Porque os caras são bons, se entregam. É impressionante, né? Não só em futebol falando, hein? Não, eu sempre falei assim, o famoso migué tem em qualquer lugar do mundo. Lá também tem. Mas o jogador, o coreano, da personalidade dele e culturalmente, ele vai no extremo, no limite dele no jogo. Alguns vão no treinamento, mas 100% no jogo eles vão no máximo. É muito comum você acabar um jogo na Coreia do Sul e os jogadores caírem no chão estafados,
porque eles, até de certa forma, é uma sinceridade teatral. Eles querem mostrar o seguinte: olha, nós demos o nosso máximo. E de fato acontece. Eles são rápidos, eles são dinâmicos, eles são inteligentes, eles entendem o que você propõe, mas eles são enraizados à questão da cultura. E a gente não pode dizer se está certo ou se está errado, né? A China, culturalmente, tem uma característica que eu acho que abre o mercado muito para o treinador estrangeiro. O chinês tem dificuldade de tomar decisão, Jorge. Então, eles têm muita dúvida. Então, é mais fácil eu escolher alguém para, se der certo, tá bom, e se der errado, eu poder apontá-lo. E eu acho que o Japão, assim, por conta da forma como começou o desenvolvimento do futebol, né, a própria questão do Zico lá e tudo, eu acho que colaborou para que eles abrissem mais para o conhecimento e para o intercâmbio, apesar de terem bons treinadores japoneses, assim como tem bons treinadores coreanos também, né? É uma liga mais antiga, mas que você falou, a liga foi concebida já em vou trazer os melhores jogadores argentinos, vou trazer zicos bons brasileiros, o que eu posso fazer de melhor, sem orgulho, sem nada, tipo, o que eu posso montar, né? Então o que nem sempre também de japonês é comum, mas foi o que foi feito lá, né? Você vê no início do futebol japonês, é só você tentar uma retrospectiva dos jogadores que eles levavam para lá. A Coreia do Sul nunca conseguiu alcançar esse patamar. E a China tentou reproduzir esse mesmo modelo do Japão, né? No início do Japão, nós falamos de jogadores de seleção brasileira, o Edilson passou pelo Japão, o César Sampaio passou pelo Japão. O Brasil foi um monte de tetracampeão direto para o Japão. O pessoal fala, quem é Japão? Que nem tinha futebol, né? Exatamente. E eu tive a oportunidade de trabalhar no Shandong com Diego Tardelli, com Gil, com Roger Guedes, com Marouane Fellaini, com Graziano Pelé. Eu tive ainda o Moisés, o Moisés que está agora no América Mineiro, que é um excelente profissional. O Jadson, agora é uma nova forma de profissionais. Estou levando agora o Jadson, que teve uma boa passagem pelo Vasco, mas no momento conturbado do Vasco, mas teve uma carreira bem estruturada em Portugal. O Crisan, que também de Portugal, que foi base do Atlético Paranaense, perdão. Então, mas eles, no início, eu enfrentei o Conca, o Muriqui, o Paulinho, o Talisca, e vai mais, o Carrasco, meu Deus do céu, o que está na Roma. Se só pegar a lista do Guangzhou, que é grande, já vai ser um negócio de outro mundo, imagina do resto, né? E o Jeonbuk, na Coreia, e os clubes coreanos, por exemplo, eles apostavam muito mais em atletas que estavam despontando. Eles sabiam que eles não tinham o investimento que o futebol chinês tinha, então automaticamente eles traziam alguns jogadores, de certa forma, mais baratos, né? E muitos jogadores do interior de São Paulo ou de clubes menores do Rio e que entendiam a forma de trabalhar da Coreia e que iam embora. E você fala, se eu falar para você, por exemplo, talvez você conheça, você conhece o Eninho? Eninho? Não. Eu trabalhei com o Eninho 4 anos na Coreia. Foi um excelente jogador, exímio jogador. Ele é gaúcho, porém ele é formado na base do Mojimirim, teve passagem pelo Grêmio, jogou no São Caetano, foi nesses clubes assim, teve uma oportunidade na Coreia, voltou, trabalhou em clubes menores no interior de São Paulo e foi para o Jeonbuk. E talvez, ele é o top 3 dos melhores estrangeiros que o Jeonbuk já teve na história. Exímio jogador. Um outro que eu trabalhei lá, que foi o Leonardo também. O Leonardo já foi para a Grécia, para equipes menores, chegou ao AEK da Grécia e já estava o AEK com uma crise financeira, nós pegamos ele e foi um excelente jogador que nós tivemos por lá. São jogadores, se eu falar, você não faz ideia quem seja. Mas é que é a cara do canal, e que eu costumo dizer que quem acompanha só os times grandes, vê alguém, sei lá, agora o Carioca, vai pegando a realidade no Rio. Olha o Nova Iguaçu, não sei o que lá. Pô, não sabe, tem um Bill que tava arrebentando na Ucrânia e tem um monte de cara que é muito bom. O Audax, viu? Tem um monte de cara que rodou o mundo aí também, que faltava uma chance no Carioca. Isso. Podia ser titular no time que ele torce, mas o símbolo ele olha e fala, não é, cara... Tanto é que as pessoas falam assim para mim, a minha esposa fala, hoje eu vou assistir um jogo. Eu gosto, às vezes, de ir para o estádio, porque a visão é diferente, né? É claro que o conforto é muito ruim, ainda mais no Rio de Janeiro, nessa época, você imagina o calor
que faz e tudo, e a condição dos jogos. Mas eu vou assistir Bangu e Nova Iguaçu, eu vou assistir Portuguesa e Volta Redonda, eu gosto de assistir essas equipes menores, porque as maiores você está o tempo inteiro acompanhando o que está surgindo. E essas equipes são as equipes que oportunizam aos atletas que, de repente, chegaram no final do processo de formação, não conseguiram jogar nas grandes equipes e tendem a migrar para as menores, assim como o Campeonato Paulista, né? E aí eu fui assistir o jogo, inclusive o Bill, e me chamou até, falei, pô, que bom jogador. Eu fui ver, eu nem sabia da história, né? Que jogou no Dnipro e tal. Tem um atacante que está jogando agora no Nova Iguaçu, que tem feito bastante gols aqui, também foi base do Corinthians e foi para o Audax. O meu amigo Júnior Lopes chegou a levá-lo para o Camboriú, chamado Carlinhos. Então, eu vou acompanhando isso porque eu gosto de ouvir história, Jorge. Eu gosto de ouvir história. Então, todos os lugares que eu passei, eu gostava de ouvir história. Por que você não foi? Ou por que você escolheu esse caminho? O que aconteceu na sua carreira para você não ter ido para um patamar diferente? Eu peguei na Indonésia agora, quando eu estive lá, eu cheguei lá, um jogador que estava, de certa forma, sendo questionado no clube, e eu falei, não, peraí, ele me agrada, que é o Jajá. Tem muito Jajá todo mundo. Qual o Jajá? Jajá é um meia, volante meia, um canhoto, que foi base do Flamengo, chegou a pegar a seleção brasileira base e começou a ser emprestado, foi emprestado para um clube da Suécia, ficou 2 temporadas no clube da Suécia pelo Flamengo, e de repente o mercado para ele se fechou no Flamengo, ele foi para o Avaí, e do Avaí ele foi parar na Indonésia. E chega lá ele questionado, porque achavam que ele era um camisa 10, e eu cheguei no meio da temporada, né? E eu falei, não, peraí. Busquei informações e as pessoas me falaram quem era o Jajá. E eu falei, vem cá, me conta a sua história. Ele, eu aqui, eles querem que eu faça isso, mas eu gosto de fazer assim e tal. Aqui você vai render o seu melhor? Vai, então você vai jogar aqui comigo, a gente vai estruturar dessa forma. E renovou 2 anos quando eu saí de lá. Tinha renovado 2 anos de contrato. Ou seja, um jogador que, de certa forma, era questionado foi depois bem avaliado pela própria direção do clube. Né? E pelo mercado também, porque outras equipes queriam. Eu levei de volta para lá um jogador que estava 8 meses parado, que se eu falar, você vai saber quem é, Lulinha. Isso que eu ia falar dele, que rodou o mundo, muita gente rotulou do bem e do mal, e na Indonésia se encontrou, né? Aí você vai falar, em 2017, o Lulinha estava no Pohang Steelers da Coreia e me enfrentou como adversário. E aí o preparador físico que trabalhava com ele é um amigo meu, que até foi uma recomendação minha para o Pohang. Eles estavam procurando um preparador físico, eu indiquei esse meu amigo para ir para lá, que é o Irving. Hoje ele está na China. E eu falei, quando você veio, isso é 2017, em 2020, início de 2022, surgiu a possibilidade do Lulinha. Eu entrei em contato com o Irving, meu amigo, e perguntei por que o Lulinha não ficou aí. O que aconteceu? Eu fui ouvir a história dele pelo meu amigo. E depois eu liguei para o Lulinha. Falei, me conta agora. Porque eu sabia das histórias tal, e falei, ele me contou, falei, olha só, eu vou, você fala que eu sou bom de aposta? Falei, eu vou apostar em você. Eu conheço você. Só que eu estou falando de alguém que eu vi há 4 anos atrás. E eu vou apostar acreditando no que você está me dizendo e no que eu vi. Com uma condição, Lulinha. Os estrangeiros aqui sempre tem uma condescendência de uma apresentação tardia, de 2, 3 semanas depois, porque tem um tempo longo de preparação, então as diretorias dos clubes facilitam para que eles tenham umas férias mais longínquas. E eu falei, olha só, você vai vir no início do trabalho. Com 3 jogos, Jorge, os diretores estavam reclamando do Lulinha. Eu falei, calma, que ele estava 8 meses parado, calma, que esse jogador vai ajudar a gente, calma. No 4º jogo ele já fez um grande jogo e começou a fazer gol. Mesma coisa, renovou o contrato e continuou lá no clube. Teve um jogador também que eu peguei na Indonésia, né? Que foi o Renan Silva. Foi base do Flamengo aqui e rodou o mundo também, jogou no Irã, jogou nos Emirados. Renan, maestro? Exatamente. Você é bom de bola, hein? O povo conhece, mas você é bom de bola. E aí, eu cheguei lá, o Renan estava numa outra equipe, que era o Banhankara, e não estava jogando.
E eu precisava daquele jogador, eu precisava do jogador com as características dele. E eu perguntei, vem cá, qual é a condição do Renan? Ah, só se a gente trocar, por não sei. Eu falei, faz o negócio que eu quero ele. E fizemos uma troca, eu trouxe ele no meio da janela, e a mesma coisa, sentei com ele, fiquei 3 horas conversando com ele. Ouvi a história dele, falei, aqui eu preciso de você para isso, para isso, para isso, para isso, você vai me ajudar nisso, 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 nisso. Na verdade, eu fiz a conversa com ele e com a esposa dele até. Fizemos uma reunião familiar. E aí eu falei, eu preciso da sua ajuda, e ele foi e me ajudou muito, e hoje ele está numa outra equipe que foi... Eu estava acertando com essa equipe e eu pedi para mantê-lo lá. Acabou que depois eu não quis ir para essa equipe, e ele está lá. E assim vai. A gente às vezes, eu falo isso, é o encontro da oportunidade com a necessidade. Naquele momento ele era importante, eu identifiquei o que a gente precisava, a gente conversa e cada vez... você, igual acontece agora no Flamengo com o Cebolinha e com o Tite. E todo mundo fala, o Tite resgatou o melhor futebol dele. Não, o Tite oportunizou ele a fazer o que ele sempre gostou de fazer. E eu faço isso, eu gosto de dar liberdade para o atleta, dele decidir o que pode ser melhor para ele, e escutar. E aí a gente vai organizar a estrutura da forma que ele possa potencializar o máximo dele. Daqui das histórias do canal, eu entrevistei Thiago Azulão, que hoje é um ídolo na África, absurdo. Rodou Fortaleza, rodou um monte de clube, e ele conta que ele foi centroavante na base, passou por Pequeninos do Joca, Portuguesa, São Paulo. Quando virou profissional, virou tipo um Jorge Henrique, um que faz tudo. Quando chegou na Angola, deram a chance dele ser 9 de novo, hoje ele é o maior artilheiro lá de todos os tempos. Então, e assim... Ele tinha rodado um monte de lugar. Eu tive, ao longo desses meus 29 anos trabalhando com futebol, né, desde quando eu comecei, em 1995, como estagiário lá no Bangu Atlético Clube, aqui no Rio de Janeiro, eu já conheci tantas pessoas, o próprio Bruno Lazzaroni, que foi meu atleta, depois se tornou meu amigo, e depois trabalhei junto com ele lá no Botafogo. Ele me levou para o Botafogo. O Bruno Lazzaroni foi centroavante toda a base. Aí foi para o Bangu, depois saiu do Flamengo, foi para o Bangu, e sempre que participava dos treinamentos, jogava um pouco mais recuado. E o treinador, na época, falou, estou com problema aqui, Bruno, você não pode jogar aqui para mim esse jogo? Ele, esse jogo... E daí ele desenvolveu a carreira dele, a melhor parte do momento da carreira dele foi como volante. Jogou no Marítimo de Portugal, jogou no Al-Ittihad da Arábia Saudita, jogou no Vasco da Gama, depois ele trabalhou comigo novamente jogando no Madureira como volante, e várias outras. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Coreia, com um atacante chamado Edu. Ele foi base do São Paulo, Guarani, depois São Paulo, na época, junto com o Elano. Ele tinha um outro nome na base, eu conheci ele como outro nome, pelo sobrenome dele. E ele era lateral esquerdo, 1,90 m de altura, habilidoso, canhoto, lateral esquerdo. Começou a ter... Daí no São Paulo não ia passar daquela fase, achavam que estava bom para ele até ali, e eu acho que era o momento que tinha o Serginho até o lateral esquerdo. Um cara bom de seleção em Milan, né? Complicado. Aí o Edu começou a dar uma rodada. Aí foi parar lá em Goiás e tudo, e surgiu uma oportunidade para fazer um teste na Áustria. Ele foi. Daí ele foi para um time na 2ª divisão da Alemanha. E olha que loucura. Ele encontrou um treinador no Bochum, da Alemanha, e depois que gostou dele, falou, vou precisar de você, começou a usar ele de outra forma. Ele foi jogar no Mainz, depois do Bochum foi para o Mainz, trabalhou com um cara nada mais, nada menos, chamado Jürgen Klopp. E o Klopp precisou de um atacante e falou assim, você é forte, grande, você não está jogando aqui, vou te colocar ali para treinar ali. O Edu fez o gol do ai, meu Deus. Não foi para o mais, foi em outra equipe, jogando contra o Júlio César, ele fez gol na Champions League como atacante. Rodou o mundo. Um maior jogador, maior centroavante que eu já trabalhei. Um espetáculo, sensacional. E você não faz ideia de quem seja. Esse cara é rei na Coreia. Se você falar o nome dele na Coreia, todo mundo sabe quem é. Ele jogou em 2 equipes, jogou no Suwon Samsung e no Jeonbuk Hyundai.
Ele foi vendido. Grande, é que o Suon caiu. Não, o Suon caiu, né? Do Ends, né? Mas ele pegou o Suon junto com o Tchaduri, inclusive, que jogou na Alemanha, filho do Tchabun. Foi treinador, desculpa, foi ídolo na Alemanha, faz até parte de time de legends do futebol alemão. E esse cara pegou ele da Alemanha e levou ele para a Coreia. Ele jogou na China. E o Jorge, ele foi vendido com 35 anos do Jeonbuk. Ele fez 6 meses no Jeonbuk. Ele foi vendido para a China com 35 anos. 35 para 36 anos. A China tinha grana para comprar um monte de cara. Não, falou, não, esse aqui é bom, peraí, isso aqui vale comprar. Um clube da segunda divisão que queria subir, que era o Hebei, que hoje não existe mais. E o Edu foi para lá, jogou 6 meses, fez gol para caramba, o time subiu. E aí depois, né, aquela loucura do futebol chinês, eles contrataram o Lavezzi, o Gervinho e o Mascherano. E fala, pô, Edu, a gente vai ter que trocar, porque o Edu ele era conhecido, mas não era o famoso. Né? Não estava na Copa do Mundo que nem os outros, né? Então, exatamente, entendeu? E aí ele voltou a trabalhar comigo no Jeonbuk, nós fomos campeões da Champions League 2016 juntos. Fomos para o Mundial de Clubes juntos. Agora, me fala um pouco a gente está falando bastante de Coreia, que realmente é um mercado que tem quase todo clube tem brasileiro, só não tem no time do Exército hoje em dia, se não me engano. Só. Né, no Daejeon Sanwoo. E quando você chegou, eles já tinham clareza que ia ser o time que acabaria virando tão grande assim? Então, porque existe outro time na Hyundai que é rival, tem times da Samsung, que eles falou, o Hans Steelers é muito tempo um time forte, a FCCU é um time forte, mas era muito claro que ia virar o que virou? Não, a questão é a seguinte, em 2005, olha, eu vou lá atrás, em 2005, o Jeonbuk foi campeão da Copa da Coreia. É um clube que brigava pelo rebaixamento na liga, e sabe aquelas vezes, muitas equipes não dão importância para a Copa, e o Jeonbuk deu importância. Que era um momento de troca de treinador, ele falou, vou focar aqui, vou salvar o time, vou focar na Copa. Ganharam a Copa e se classificaram para a Champions League. Não é a competitividade que é hoje, mas eram jogos em ambientes até hostis, por exemplo. E aí o Jeonbuk ficou em 2006, foi campeão da Champions League, jogando jogos assim que as pessoas falam, não acredito, e foi passando, alguns jogadores antigos até passaram por lá, o Rafael Botti, que foi base do Vasco, por exemplo, foi treinador até agora há pouco tempo, o Zé Carlos, o atacante lá do Nordeste, todos esses caras passaram pelo Jeonbuk. Afinal, foi na Síria. Na Síria. E aí, esse já era esse treinador que eu trabalhei em 2011. E o Jeonbuk ali, 2006, 2007, 2008, brigando pelo rebaixamento. Em 2008, ele estava, no meio da temporada, ele brigando pelo rebaixamento, ele acertou a contratação de um brasileiro chamado Luiz Henrique, que jogou no Palmeiras, jogou no São Caetano, e surgiu no São Caetano. Do São Caetano ele foi para o Palmeiras, do Palmeiras voltou para o São Caetano e o Jeonbuk. Ele foi para um time na Coreia, o Suwon Samsung também, ele foi para o Suwon, e o treinador não gostou dele, e na meio da temporada o Jeonbuk trouxe, e esse cara começou, junto com o time, né, algumas contratações pontuais, eles começaram um momento de ascensão do Jeonbuk. Em 2009, eles contrataram o Eninho, que eu te falei, do Suwon Samsung também, desculpa, do Daegu. Ele foi no Suwon, não ficou, jogou no Daegu e o Jeonbuk pegou. E trouxeron 3 jogadores mais experientes coreanos. Aqueles caras que a gente já não quer mais, mas investiram e trouxeram. Aí o Jeonbuk ganhou a liga em 2009. O formato ainda era diferente. Hoje o formato, alguns momentos trocam, né? Eu joguei em 3 formatos diferentes a liga. Uma só em pontos corridos. Eles acreditam naquela grupo de campeão e grupo de rebaixamento. Grupo de rebaixamento, né? Aí na fase assim e tal. E aí, em 2010, o Jeonbuk participou novamente, depois de muitos anos, numa Champions League, e saiu nas quartas de final. E aí, em 2011, era o momento que eles estavam começando a queriam estruturar o futebol. Por quê? Quando ele foi campeão em 2009, o presidente da Hyundai, porque são diferentes companhias, né? A Hyundai é uma só, mas a Hyundai do Ulsan é a Hyundai Navios. E a Hyundai, não sabe. A Hyundai faz um monte de coisa, né? Assim, elevadores e tal. E a Hyundai do Jeonbuk é a Hyundai Carros. Hyundai Motors, né?
Aí a Hyundai perguntou para o treinador, quando ele foi campeão em 2009, falou assim, o que você precisa, ousado, o que você precisa para tornar esse clube aqui uma marca? E ele falou, primeiro eu preciso de um centro de treinamento. O Jeonbuk, ele tinha, sabe, aqueles complexos de prédios onde moram os funcionários da Hyundai? A sede dos jogadores era junto com esse complexo. Era um prédio, 2 andares desse prédio eram destinados ao futebol. E nos outros tinham moradores, pessoas que trabalhavam na fábrica, diretor, operário, né, na cidade de Jeonju. E ele falou, primeiro eu construí um centro de treinamento, porque eu peguei ainda a fase desse prédio, né, a gente chamava de caverna, os estrangeiros chamavam de caverna. A gente pegávamos um ônibus ali, íamos para o campo, treinávamos e voltávamos. Aí a academia ali era junto com os funcionários da Hyundai, a gente fazia tudo assim junto com eles. Aí, quando em 2011, nós fomos campeões da Liga novamente e fomos para a final da Champions League e fomos vice-campeões, perdemos para o Al Saad, eles aceleraram o processo de construção do centro de treinamento. E foi um investimento muito alto. E é um excelente centro de treinamento, um dos mais modernos, talvez, do mundo aí, até hoje. Em 2014, esse centro de treinamento ficou pronto. 2014. E aí foi realmente a consolidação. A gente foi campeão em 2011 da Liga, final da Champions League. Em 2012, fomos vice-campeões, não ganhamos nada. Em 2013, fomos terceiro colocados e fomos finalistas da Copa. Aí, no ano da inauguração do centro de treinamento, nós fomos campeões de 14, 15, vice-campeões em 2016 e campeão da Champions League em 16, campeões em 17. Aí pegou a alavancada. O centro de treinamento, quando o centro de treinamento ficou pronto e que você conseguiu organizar um trabalho de uma forma muito mais profissional, o time atingiu um patamar diferente. Em casa também com todo esse investimento da Hyundai em negócio global mesmo. Tipo, onde tiver meu nome vai ser excelência. Melhor, o carro mudou, tudo mudou. Tipo, sim. Né? Não, e assim, na Coreia são 2 grandes empresas que são concorrentes, né? A Hyundai e a Samsung. Tem a LG, não, mas a força mesmo era da Hyundai e a Samsung. Então, a Samsung aqui, você não sei se você tem esse conhecimento, mas a Samsung tem carros também. Na Coreia, a Samsung tem Samsung carros. Tem. A gente conhece a Samsung só de... Eu não estou vendo dorama na Netflix de suficiente para saber desse negócio. E quando a gente assiste esse dorama, minha esposa assiste, ela fala, ai, que saudade que eu fico da Coreia, porque a gente vê muitas das coisas que a gente viveu lá no dia a dia, né? E como eles são muito determinados, a partir do momento que você coloca e o presidente fala assim, tá bom, eu dou o centro de treinamento, mas eu quero que esse time se mantenha em competitividade. E a gente trabalhava bastante. E surgiram muitos bons jogadores no futebol coreano através do Jeonbuk. Hoje nós temos, que está no Bayern de Munique, o Kim Min-jae, o zagueiro da seleção. O primeiro clube profissional dele na Coreia foi o Jeonbuk. Nós pegamos ele na Universidade do Japão. Ele ficou um ano no Jeonbuk sem poder jogar, porque ainda não tinha autorização e a idade necessária. E quando ele jogou, era uma exigência que tinha do Sub-21. Nós temos um outro jogador da seleção, que é o Lee Jae-sun. Lee Jae-sun joga na Alemanha hoje também. Mas foram muitos jogadores que a gente foi lapidando e que se tornaram jogadores importantes na seleção coreana, partindo desse propósito de relação de manter o time numa competitividade alta. É isso que eu falo. Imagina se os outros clubes, a federação faz esse trabalho de intercâmbio, tudo, o que vira. É impressionante. Ainda tem alguns clubes, né, que são clubes de cidades. Esses clubes têm uma certa dificuldade. E, assim, o coreano, ele gosta muito do que está no entorno dele. Então, vou dar um exemplo. Se você pegar um treinador coreano que foi para a China, ele vai contratar jogadores coreanos ou estrangeiros que estiveram na Coreia, porque é onde eu tenho a ideia exata do que esse jogador pode render por mim, né? Eu trabalhei na Coreia também, por exemplo, com um jogador que veio do Globo do Rio Grande do Norte. Ele veio do Globo do Rio Grande do Norte, mas uma outra equipe, que é o Jeju, é o time da ilha, trouxe ele
E ele, parece assim, o Thiago ficava olhando as oportunidades dentro do mercado interno. E eles trouxeram aquele jogador, é um jogador barato, a gente consegue competir na questão financeira, se ele conseguir render, a gente consegue pegar. Funciona quase como se fosse um trampolim, né? E muito, como eu falei, e eles fazem muito isso. Algumas apostas também em jogadores que foram bem em outras competições, não deram certo. Aconteceu, tanto na minha época, quanto depois que eu saí de lá. Mas que nem aí um Daegu, que é um time que gosta de brasileiro, traz um Zeca do Mirassol, vai pro Pohang, é campeão de tudo, e agora tá na China, lugar de onde você saiu e... Você sabe que eu... Sabe futebol na China, né? Então, vamos lá. O Zeca foi um jogador que eu recomendei pro Xandão. Eu, no meio da temporada... Porque eu torço pra Ponte Preta, no interior a gente acompanha muitos jogadores aí. Né? O Zeca, ele fez um campeonato, ele fez um campeonato bom no Daegu, mas sabe que as coisas são muito engraçadas. Ó. Ele fez um campeonato bom no Daegu, ele foi pro Pohang. No meio da janela, nós estávamos precisando de um atacante estrangeiro. Precisávamos de um atacante. E aí, o treinador pediu para eu dar uma procurada. Eu procurei, pensando nas características daquilo que ele gostava também. E aí, eu cheguei no Zeca. Quando eu apresentei, falei, pô, olha só, tem esse cara aqui, ó, tá na Coreia, vocês acompanham, vocês sabem quem são. E eles falaram para mim, sabe o quê? Ele falou assim, o Zeca, ele não faz gol. Falei, tá bom. Vamos procurar outro. Aí chegaram o nome de um jogador que estava na Indonésia. Nunca aconteceu, tá? Um jogador da Indonésia para o futebol chinês, que foi o Matheus Pato. Ele foi meu adversário na Indonésia, o Pato. Eu fiquei surpreso quando ele foi para a China. Eu falei, nossa, porque ele chegou super cedo, arrebentou super cedo. Né? Tipo, jovem. Surpreendente para todo mundo. Ele já tinha passado pela Coreia, eu conhecia da Coreia, jogando pela segunda divisão. E aí, quando uma equipe da Indonésia queria ele, era uma equipe que eu estava conversando, negociando uma condição de contrato, e aí essa equipe queria ele e me perguntaram. E eu referendei, falei, pode trazer. É um jogador que joga em 2 posições e tal, é interessante para o mercado daqui, é bem dinâmico. E ele foi muito bem na Indonésia. Então, quando a gente esgotou as possibilidades na China, que não gostava de ninguém, nós começamos a falar, então vamos fazer o seguinte, vamos atacar em outros mercados. Na Malásia, na Indonésia, e o nome do Pato encaixou. Eles levaram o Matheus Pato para lá. Ok. E foi nessa questão aí que eles não quiseram o Zeca. O que aconteceu? O Zeca do segundo semestre foi muito bem. Fez até gol sem querer sair. Tipo, é um negócio que quando tá é momento... E assim, mas tinha todas as características, porque ele pode não estar naquele momento, mas quando você é o famoso jogador dos melhores momentos. Se você só analisa os melhores momentos, você não vê o conjunto da obra, né? Analisa o que você precisa de um jogador, assiste os jogos completos. Eu gosto assim de assistir. O Zeca, para mim, é meio um Washington, assim, sabe? É aquele atacante que as pessoas falam, pô, cara, vê ele jogando. Por isso que eu entrevistei ele quando ele chegou no Daegu. Eu falei, pô, quero o Zeca aqui, que vai ser legal. Mas eu tinha dúvida, eu falava, fisicamente, estrutura, você é um cara que combina com futebol coreano, mas não dá para saber se vai funcionar ou não. Mas eu falei, na Ásia, se souberem trabalhar, vai dar muito certo, falei para ele. E deu. Porque você vai dizer que ele não foi bem, como é que ele não foi bem se ele jogou em 3 equipes? Foi campeão, né? Foi campeão no Pohang. Ele tirou o Pohang da fila depois de um puta tempo, né? Pô. Entendeu? E aí, mas acabou que quando eu apresentei, como eu disse, eu recomendei ele no meio do ano. Aí chegou no final do ano, eu já estava de saída do clube, eu já tinha decidido que eu não ia continuar. Eu via que ele foi contratado. Eu falei, opa, que legal. Bom para o menino, né? Bom para ele. Sim. Agora, nesse período aí, anos intensos, que você ficou muito tempo de preparador físico, você viu que tinha lá uma sementinha de virar treinador lá com 50, virou antes. Trabalhou na Indonésia, que, para quem não conhece a Indonésia, pensa que é uma puta pressão no fim das contas, principalmente para estrangeiro, jogador, treinador, o que for. Sim. Qual que é o momento agora? Porque você se capacitou, até que você falou com o Jackson, passou em clubes muito interessantes, viu projetos crescendo, participou do crescimento deles, viu a China também, que é um momento para cima e para baixo, que pode acontecer em muito clube, muito país. Qual que é o momento do Fábio agora? Porque
já tem um currículo legal para treinador, né? Porque às vezes, digo, agora como treinador, porque tem aquele preconceito que a gente falava fora do ar que tem preparador físico, treinador de goleiro, outras coisas, ou treinador de sub-20, que eu falo muito, não pode ser treinador de time principal. Quem disse, né? Então, Jorge, como eu falei, a minha porta de entrada para o futebol, por eu não ter sido jogador profissional, o meu caminho era esse. Era trabalhar como preparador físico, o caminho mais rápido era esse. A porta abriu. Eu me especializei naquilo e comecei a pensar no projeto mais à frente. Ok, aconteceu antes. E quando as pessoas mesmo, né? Não sei se é um comentário preconceituoso ou se é um comentário já está enraizado na cultura de ele não foi jogador, ele não é treinador. Eu sigo o exemplo de diversos outros profissionais. O professor Oswaldo de Oliveira não foi jogador. O professor Paulo Autuori não foi jogador. O professor Sebastião Lazzaroni não foi jogador. Carlos Alberto Parreira não foi jogador. E nem falei de 4 vencedores, 4 seleção, referências, né? Seleção, 4 referências que eu levo para a minha vida, para a minha carreira. E aí, quando eu escuto isso, eu falo assim, olha só, há 29 anos eu participo de todos os treinos, todas as reuniões, todas as concentrações, todos os bancos de reservas. Eu vou no treino, mas você não foi jogador, mas o jogador ele participava do treino que ele ia. Eu participo do treino de quem jogou, de quem não jogou, de quem está machucado. A minha vida inteira eu fiz isso. Então, em todos os processos você identifica. E aí, a pressão, esse tipo de comentário, eu escutei até no meu último dia de trabalho. Porque quando você consegue trazer resultados interessantes, a sua experiência no geral, o que você agregou dentro do futebol, conta. Quando o resultado não acontece, mas também, tem sempre um mais também, né? Alguma coisa para explicar, depreciando a sua condição de trabalho. A Indonésia me abriu os olhos para muitas coisas. A primeira, com relação a essa questão da apreensão, você, de certa forma, às vezes se sente até inseguro. Porque eles são apaixonados pelo futebol. Algumas coisas que eles acham normal na Indonésia, por exemplo, de jogo de rival, você chegar no jogo de camburão, de tempo de guerra, de carro forte. Falo, Sim, isso é ridículo. Isso é ridículo, isso é horroroso, isso é péssimo. Exato, tem que colocar já patrocínio do clube já, porque você tá indo brincando. É que é tão comum os caras, né? Que, tipo, acham que é comum. Não, eles agem com naturalidade. Não é natural. Não é comum, não é bom, não é legal isso. E aí eu passei por algumas situações na Indonésia engraçadas. Porque eu cheguei numa equipe que estava na zona de rebaixamento, que era o Madura United, fui lá para salvar o time. E o meu contrato, Jorge, tinha uma cláusula assim: se você atingir acima do meio da tabela, o seu contrato é renovado automaticamente. Eu participei de uma janela, eu não conhecia o mercado, eu fui conhecendo, tive que conhecer o mais rápido possível, né? Porque eu já cheguei com 3 dias, eu tive um jogo, 4 dias eu tive outro. Então eu fiz 6 jogos numa sequência para depois do campeonato ter uma só parada. Para contextualizar, né? Que a Indonésia ficou fechada há muito tempo e quando voltou foi uma loucura, né? Então eu ainda peguei o sistema de bolhas, minha primeira passagem, né, de 6 meses foi em bolhas. Então eu cheguei, a gente estava numa cidade, fomos fazer 6 jogos. E aí, desses 6 jogos, nós perdemos 2, empatamos 1 e ganhamos 3 jogos. O time que já estava na zona de rebaixamento já subiu, né? E as pessoas começaram a duvidar. Isso aí foi só no início, esse time não vai mais, não. E eu sabia das limitações que tinham. E a bolha não era na tua cidade, né? Não. Em Bali, foi em outro lugar. A primeira bolha que eu peguei foi em Yogyakarta. Fizemos esses 6 jogos. Aí, e eu fazia isso, eu ligava para o Dutra, que era de uma outra equipe, ligava para o Beto, que foi meu atacante também, que é naturalizado, falava com as pessoas que poderiam me ambientar em relação ao que funcionava. E eu falava assim, isso e tal, ele me dava uma série de recomendações, de conselhos e tal. E o trabalho encaixou. Com todas as dificuldades técnicas, estruturais. Aí nós fizemos a segunda parte da bolha em Bali,
E chegamos na 8ª colocação. No time da zona de rebaixamento, terminamos na 8ª colocação. E eu renovei o Vale foi campeão jogando em casa, até entrevistei o treinador de goleiro brasileiro. Marcelo e o único Pires. que tinha treinador brasileiro também, que era o Teco, né? Na época, brasileiro, acho que foi só o Teco, é verdade. O Marcelo Pires foi meu goleiro aqui no Brasil. No Bangu e no Macaé Esporte. Mas você não tem nada a ver com esse coisa. Cara, é muito pequeno, hein, mano? Nossa Senhora, hein? Até as pessoas falam assim, pô, você trabalhou com todo mundo? Eu falei, eu comecei cedo. Aí, automaticamente, eu renovei o contrato e comecei a organizar o Madura United para o que viria. Então, eu consegui levar um analista de desempenho, um excelente profissional, um jovem, porque o budget dessas equipes, você vai ter que apostar para caramba. Você não vai conseguir fazer. O pessoal não tem ideia da disparidade de uns clubes. Não. Agora chegou no clube de Jakarta lá, gigante, mas muitos têm que apostar e dá muito certo, né? Exatamente. O budget não é um budget espetacular, não se compara ao mercado da China, Coreia, não se compara. Mas nem se trata disso. Você consegue encontrar bons profissionais para qualquer possibilidade. Eu não consigo competir, mas encontrar eu consigo. E eu levei um analista de desempenho, que foi o Ítalo Rezende, excelente profissional, que eu conheci durante a pandemia, fazendo isso que eu estou fazendo com você, um podcast. Ele me convidou para um podcast, eu participei com ele, depois ele me convidou para dar um curso, estreitamos a relação e eu levei ele. Só tinha trabalhado em equipes menores no estado de Minas Gerais, é um mineiro. Levei um treinador de goleiro, que já tinha uma experiência grande na Tailândia, já tinha passado em categorias menores na Coreia, estava parado, ele estava no Fortaleza, mas na base não estava tão feliz. Aproveitamos o momento e levei um fisioterapeuta. Ninguém tinha fisioterapeuta. O pessoal me fala que a Indonésia é curioso. O Jackson falava, aqui o povo é apaixonado por futebol, só que o histórico de não ter base, não ter estrutura, não permite o futebol crescer tanto aqui. Só que os caras têm dinheiro, tem público, tem público até demais, na verdade. E faz falta um detalhezinho ou outro que é que nem o negócio da Coreia, é cultural, né? Os caras se acostumaram. É cultural, é porque parece que eles não acreditam nesse processo, né? Então, eu quebrei uma barreira. Quando eu levei um fisioterapeuta, agora já tem 2 equipes que já têm fisioterapeutas estrangeiros lá. Então, perceberam a importância. E eu levei porque a gente tinha uma estruturação de trabalho. Já tinha um auxiliar preparador físico que já tinha trabalhado na Indonésia, e ele ele foi comigo na primeira passagem, e nós montamos uma comissão técnica, estruturamos um trabalho e mostramos uma nova realidade para eles. Mas 3 equipes hoje, Jorge, copiam esse modelo do que a gente fez, né, no Madura. E o budget do Madura é diferente do budget do Percy Jakarta, que tem o Thomas Doll como treinador. Sim. É diferente do budget do Bali, que está o Teco. É diferente do budget do Percy Bandung, onde tem um treinador de goleiro, que é o Luizinho. Entendeu? Brasileiro. Então, assim, nós começamos esse trabalho de estruturação e fomos bem. E, assim, você falou em relação à paixão. Eles são apaixonados. O estádio do Madura é um estádio menor, uma cidade muito pequena, mas é um estádio que comporta 15 mil pessoas, e a gente colocava a lotação máxima todo jogo. Todo jogo. E você não consegue sair na rua impune. Isso que eu ia perguntar, treinador também? Muito, muito. Muito. Tanto as mesmas histórias do Brasil, tá? Se não ganha um jogo, fica em casa, porque vão te cobrar na rua. Não, já vi jogador que fala, não podia ir no shopping. Se eu vou no banheiro, aí que os caras sabem onde eu tô, vai todo mundo querer autógrafo, ou para encher o saco, ou para pedir. Exato. Pode perguntar com quem for. E às vezes você tem tumulto na porta de restaurante. Você vai a um lugar, as pessoas falavam assim, coach, você não pode ir em qualquer lugar de qualquer forma. Apesar de ele não ter essa preocupação, sabe? Vou dar um exemplo, de você sair de bermuda, camisa e tênis. Né? Uma coisa muito comum aqui no Rio de Janeiro, você é rua de sandália, de chinelos. Eu nem gosto, mas no Rio de Janeiro é comum. Você andar na rua, lá, se você andar, as pessoas não vão te notar, mas o tio amigo falou assim, você não pode passar, porque você não é uma pessoa comum. Você é uma pessoa pública. E pública a ponto de os torcedores dos outros clubes te conhecem também. Então,
E às vezes eu gosto muito, eu pratico atividade física regular e tudo. Às vezes eu ia para uma outra cidade, vou jogar contra, então de manhã eu fazia um treino na academia do hotel, ou se não tinha academia, eu ia correr na rua. Não passa impune, não, em outra cidade. As pessoas ficam te apontando, coach, coach. Vai falando todo mundo. E tem para o lado bom e tem para o lado ruim. Tem que tomar certos cuidados, nunca são demais. E eu optei de sair da Indonésia muito por conta disso, naquele primeiro momento, né? Porque eu tive, eu não vou nem dizer um desentendimento, mas uma divergência de opiniões com a pessoa que fazia as contratações do meu clube, e ele queria fazer algumas trocas no meu elenco, eu não concordei, né? Até porque não condiziam com o meu modelo de jogo, e nisso nós entramos em uma rota de colisão e eu pedi para sair. E para você ver, os jogadores se movimentaram, pediram não, e não quero e tudo. O presidente conversou comigo no primeiro momento, falei, presidente, a gente, se essas mudanças forem feitas, vocês vão atrapalhar meu trabalho. Então, não tem por que eu continuar. E a gente acertou da melhor forma, eu saí. E eu recebi o convite para ir para uma equipe de lá mesmo, mas eu fiquei, de verdade, eu fiquei preocupado. Eu fiquei preocupado, porque eu tenho uma divergência nesse nível, né? E eu pensei, é melhor dar um tempo. Deixa eu ir para o Brasil, deixa eu espairecer e vou ver o que acontece. Eu fiquei 5 dias no Brasil, graças a Deus, daquele momento, né? E eu recebi um convite para voltar para o Shandong, como auxiliar do treinador que já estava lá, que trabalhou comigo. Ele era o coordenador técnico na época que eu estava lá, em 2018 e 2019. E aí ele me convidou e voltou. Eu voltei para lá, e aquelas loucuras, né? Eu peguei um momento conturbado para caramba no Shandong, porque 2 jogos, esse nosso treinador foi preso. Pô, é um pouco diferente isso. Preso, não foi? E problemas... A China estava num processo de investigação, não sei se você está acompanhando isso, em relação a alguns casos de corrupções dentro do futebol. Já haviam sido 2 jogadores que haviam sido detidos, um jogador e um auxiliar técnico haviam sido detidos do Shandong. E quando eu cheguei, o treinador foi preso e depois 2 jogadores do elenco, um chinês e um coreano, que jogou inclusive Copa do Mundo. E aí eu assumi a equipe interinamente, ainda 6 jogos, naquele momento, naquela turbulência toda, até a chegada de um novo treinador, que foi o treinador coreano, que eu também eu não recomendei, eu referendei a contratação dele, que foi o coreano que eu trabalhei na Coreia. Ou seja, você já tem um network muito bom na Ásia, né? Acho que mas só que o que acontece, o Jorge? E aí eu falei esse enredo todo para responder a sua pergunta. Alguns profissionais, ainda, de certa forma, apesar de eu não querer isso, eles se sentem incomodados com a minha presença em relação à experiência adquirida. Ao tempo que eu já tenho no mercado, alguns se sentem incomodados de como é que eu vou ter o Fábio como auxiliar, por exemplo, como esse coreano, porque em qualquer momento que o meu trabalho balançar, ele é a melhor opção que o clube tem. E aí eu decido em relação a isso. Falei, o melhor momento hoje, se eu receber um convite como auxiliar técnico para algum treinador, eu vou apenas com um treinador que eu tenha total conhecimento do trabalho dele, de quem ele é. E ele me conheça a minha pessoa e saiba que eu não tenho nenhum tipo de vaidade em relação a isso, né? De querer uma coisa que não é minha, nem de fato, nem de direito. Mas eu gostaria mesmo, na minha oportunidade, mais uma oportunidade como treinador, porque eu me encontrei bem nesse local. Eu sou bom em organizar processos, eu sou bom em organizar equipes de trabalho, eu consigo fazer isso bem. Tanto quanto auxiliar eu fazia isso bem, como treinador, eu consegui agregar dessa forma. É uma característica positiva que eu carrego. E eu consigo tirar das pessoas o que elas sabem produzir de melhor. Um pouco de exigência, algumas com descendência, com carinho, mas buscando sempre o objetivo comum. E aí,
eu estou aqui nesse momento, de esperando o mercado movimentar, sem desejar o mal a ninguém, mas a gente sabe que isso é comum. Se eu tivesse a chance de começar um trabalho do zero, eu acho que é o melhor dos cenários, mas pode acontecer que seja alguma coisa no meio de um processo e a gente vai ter que estar pronto para o que vier. Porque você tem um histórico de Coreia, já tem um histórico de Indonésia, voltou na China, tipo, eu acho que tem um cheiro muito forte de eu voltar a falar contigo numa madrugada, pelo visto, né? Porque que assim seja. Não, acho que sim, porque realmente é raro alguém ter essa experiência toda em tanto lugar, em clubes bons. Foi. Né? Eu tive essa sorte. Sim, não é só você que aposta, também apostaram direito. Tomara que agora em 2024 façam a aposta certa contigo de novo para eu poder falar uma vez contigo. Né? Sabe uma coisa que hoje me deixa preocupado? É como é que em alguns locais ainda são feitas as contratações. Em alguns locais as contratações ainda são feitas pensando na cifra. E isso é ruim demais. As pessoas às vezes falam assim, o professor, tem uma oportunidade para um clube em tal lugar, quanto que você quer? E eu falo, não vamos começar assim, não. Vamos começar de uma forma diferente. Me diz o que vocês podem. E aí eu vou entender se está dentro da minha possibilidade para nós desenvolvermos um trabalho que seja bom para mim e para você. Quanto você acha, não somente quanto que você acha que o meu trabalho valha, mas quanto que você pode pagar pelo trabalho que você quer que eu desenvolva. E aí quando você começa a discutir só em relação a cifras, você começa a tomar decisões erradas. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma posição, eu tenho condições de tomar essa posição. Né? Por exemplo, eu voltei para a China, eu tinha mais um ano de contrato. E eu optei em não continuar lá, porque eu não estava, na época, né, no ano passado, eu não estava fazendo o trabalho como eu gostaria que ele fosse feito. E eu falei, opa, não vou ficar feliz aqui um ano, eles vão me pagar para fazer um trabalho de uma maneira que eu não gosto. Então, eu prefiro, sabe o quê? Me retirar, encontrem alguém que queira fazer esse trabalho que vocês estão oferecendo para que alguém faça, e eu vou esperar uma nova oportunidade. Você teve a chance de ver um trabalho bem feito na Coreia, né? Isso faz a diferença, né? Também. Não, na China, e nem todo mundo tem essa referência, sabe que é possível, que dá para alcançar coisa muito grandiosa, não precisa ser Hyundai. É só o trabalho ser sério, consciente e a coisa vai. Na China, em 2018, 2019, até essa medalha que está aqui, ó. Essa daqui, ó. É a medalha de terceiro lugar da Liga. Isso, na China, eu acho que vale tanto quanto no Brasil, né? Uma classificação para uma Champions League da equipe que estava num processo de reorganização, que era o Shandong. Naquele momento era um processo de reorganização, foi um pós-Félix Magath, pós-Mano Menezes, pós-Félix Magath. O time passou por 2 anos turbulentos para se reestruturar. E nós conseguimos uma vaga para a Champions League da Ásia, fomos a 2 finais de Copa, infelizmente perdemos as 2, terceiro lugar na Liga em 1 ano, e por isso que eu fiquei credenciado para retornar, muito por conta disso. Mas era um ambiente de trabalho muito bom, o trabalho era maravilhoso, o treinador, o chinês, ele falava, Fábio, você faz o processo. A gente conversava, o que você deseja, mestre? Nós vamos jogar contra o Beijing Guan. Você quer que eu marque? Vamos marcar pressão, vamos fazer dessa forma. Os conceitos vão ser esses. Tá bom. Qual os jogadores que você está pensando? Eu estou pensando nesse. Vamos. A gente ajustava. E aí eu ia para o campo. E eu fazia a parte operacional para ele, baseado nas ideias do que a gente teve. Durante o processo, nós fazemos a troca de informações. Não funcionou, não. Estamos com essa dificuldade aqui, estamos com essa facilidade ali. E o trabalho encaixou. Eu falava, eu tinha minha responsabilidade e eu estava muito feliz no processo. Eu fiquei feliz do que eu fiz com ele. E quando eu voltei por conta disso. E aí, como eu falei, eu comecei a não ser... não estava feliz como eu era antes das coisas que eu fazia. Eu nem sabia dessa realidade, então, porque... Ou seja, na verdade, você sabia de fato como podia ser. Isso com treinadores chineses, tá? Os treinadores chineses, eles tomam as decisões na cúpula
e deixam você fazer a parte operacional. Eles não têm um mínimo interesse em fazer. Não vou dizer que é preguiça, falta de vontade, não. Eles não têm o mínimo interesse. Você mostra para eles e os jogadores exigem disso de você. A minha volta agora em 2023, se você foi votada pelos jogadores. O atual treinador, que era coordenador, foi perguntar para os jogadores que me conheciam. Pô, estava pensando em trazer o Fábio. Pô, traz o Fábio, traz o Fábio. Inclusive o Fellaini foi um dos que votou a favor. E aí aconteceu uma coisa curiosa, que eu nunca tinha passado uma experiência comigo nesse ano. O presidente queria ser campeão da equipe sub-21, porque a equipe sub-21 daria vaga para a terceira divisão desse ano. Então, o Shandong poderia ter a oportunidade de jogar 2 competições profissionais, uma com o time A e outra com o time B, por exemplo. Né? E aí ele faltavam 11 jogos da equipe sub-21, faltavam 11 jogos, o treinador estava com alguns problemas pessoais, e aí eles me pediram para ficar esses 11 jogos, para fazer lá, para estruturar o time para fazer esses 11 jogos. Foram 3 meses de trabalho. E, essa medalha aqui, fomos campeões e classificamos a equipe para a competição. E aí, ou seja, mesmo eu não estando feliz no processo anterior, eu ainda terminei, graças a Deus, um ano bem recompensado, atingindo o objetivo que me foi proposto, uma solicitação que foi proposta, a gente conseguiu esse objetivo. E agora vamos ver o que o destino está reservando para mim. Mas eu acho que o destino vai apostar na Ásia. Não sei, vai saber o que acontece, mas é que existe uma chance grande, né? Porque... eu estou na Ásia desde 2007, já são 13 anos, praticamente, né? 13, 14 anos, tirando os anos da pandemia, né? São 13 anos aí 13, 14 anos nesse mundo. E sou muito feliz por lá. Gostei muito de estar lá. As pessoas sempre perguntam, fazem as mesmas perguntas, né? Curiosidade em relação à adaptação, eu me adapto bem. Nos primeiros anos que eu fui para o Catar e para a Arábia Saudita, eu ficava... não perguntei, hein? Não, é verdade. Mas as pessoas sempre tem essa curiosidade. As pessoas, eu acho que muito do brasileiro, né? Mas o que você come? Eu como o que tem. Como você prepara é diferente, mas a oferta de produto você tem em qualquer outro lugar. Mas a gente falava assim, eu, minha esposa e minha filha, né? Agora minha filha não vai mais, só vamos eu e minha esposa quando nós vamos para essas aventuras aí. A gente levava, cada um levava 2 malas, né? São de 6 malas no total, 2 eram só de comida. Hoje a gente não leva nenhuma. Nada. É normal, com o desconhecido você vai e se prepara de um jeito. Daí você vai vendo que, na verdade, até tem mais coisa até. Não, eu até falo assim, às vezes é bom ficar com saudade de alguma coisa. É bom ter saudade também. Então, que sua mulher possa ver in loco, na TV normal e não na Netflix as coisas muito em breve, Fábio. Exatamente. É isso que a gente espera. Eu estou aproveitando esse momento, eu estou estudando, então, como eu falei, eu sou professor de educação física, né? Minha primeira formação é essa. Eu resolvi me inscrever no mestrado, me arrisco em umas loucuras também, e aí eu estou bastante ocupado com relação ao estudo, e fora os estudos do futebol, fora essas oportunidades que a gente tem de conversar sobre futebol, porque tem gente que acha que às vezes é perder tempo, eu adoro isso. Jorge, até brinco, eu falei, essas conversas são boas bebendo vinho, mas tem alguma... como eu estou zero álcool, então vai ter que ser assim mesmo. Não, o Diego Jardel, que nem vou colocar agora fazendo 3 anos, que na verdade agora já passou, porque eu vou postar isso logo depois do aniversário, que ele fala... Pô, isso aqui é conversa de churrasco que eu tenho com os amigos e acaba sendo uma oportunidade rara de não ser, às vezes, uma pergunta meio tão previsível que ele eventualmente recebe de outros e que dá para sair conversando, você vai fluindo, né? Acho que... E é um canal que, para quem é curioso, é interessante, acho que instrui muita gente do mercado, seja atleta, treinador, porque, no fim, eu tenho que criar uma comunidade de quem não vê com preconceito fora. Na verdade, eu costumo dizer que abre muito mais portas, é muito melhor. Não, e outra coisa, o que acontece nessas minhas andanças, assim, eu estou sempre disponível para tirar dúvidas de pessoas que têm a possibilidade de ir para esses mercados e que queiram saber como é que funciona. Mas o que eu já fiz isso, se eu juntar isso em horas de voo, eu já tinha feito
umas 2 voltas ao mundo. Assim como quando eu tenho a necessidade de buscar informações, eu vou buscar também com as pessoas que já estiveram lá. Se surgir a possibilidade de ir para algum mercado que eu nunca estive, eu vou entrar em contato com pessoas que passaram por ele para me tirarem, para facilitar o meu processo, entendeu? Eu fiz isso com várias pessoas, graças a Deus. Eu já ajudei bastante pessoas em relação a isso e falo, ó, vai para lá, daqui a um mês você me chama de volta, porque você vai ter outras dúvidas. E isso, de fato, acontece. E uma coisa que é engraçada, que aqui, com 3 anos já em centenas de entrevistas, eu começo a ver, às vezes, tem alguns vídeos antigos que começam a voltar a ser visto muito. Eu falo, vai rolar alguma negociação, porque o pessoal está vendo o conteúdo, e de fato acontece. Então é legal que o pessoal consulta, porque é uma chance muito rara de alguém saber o que eu penso, o Fábio. Ô, Jorge, o Fábio. Eu falei para você do Otávio Dutra, né, que foi meu jogador, que depois trabalhou aqui. Você sabe como é que ele me reencontrou? Assim. Ele foi na pandemia, ele foi assistir um podcast de alguém e o Fábio vai participar. Ele ouviu o podcast e um profissional que é conhecido nosso, que hoje é um preparador físico que trabalha no Mali, hoje com o técnico Marcelo Pires, que é o professor Stefano Impagliazzo. O professor Stefano falou, pô, Dutra, os caras estão querendo um treinador, buscando um treinador. Pô, tem o Fábio Lefundi ali. Ih, rapaz, é mesmo? O Fábio... Pronto. Um cara perguntou para ele, fez uma pergunta, pô, tô precisando trazer um treinador, ele falou do meu nome. Pô, dá uma olhada nele. Fiz uma entrevista, conversei, fiz umas 2 ou 3, 2, 3 processos de entrevista, e depois eu fui contratado. É assim, eu trabalhei com o presidente, Jorge, na Portuguesa, da Associação Atlética Portuguesa Carioca, Portuguesa do Rio. Primeiro ano que a Portuguesa subiu para a primeira divisão. E ele falava assim, ó, meu amigo, é bom estar na Portuguesa, para os jogadores, meus amigos, é bom estar na Portuguesa, porque quem não é visto não é lembrado. E aos poucos o canal aqui está sendo mais visto, lembrado por muito mais gente, acaba sendo bom para todo mundo. Isso eu acho muito legal. Exatamente. E, pô, eu fico feliz de, enfim, falar contigo agora, um vídeo comemorativo 3 anos, com muito mais história em 3 anos, né? Porque você viveu muita coisa, mas conheceu realidades tão distintas, uma intensidade tão grande. E acho que agora você se sente muito preparado. Você nunca esteve em nenhum desses mercados das pessoas que você conversou, e tenho certeza que você tem tanto conhecimento desses mercados, ouvindo as histórias que você ouviu ao longo desses 3 anos, que qualquer um que for para algum lugar desse pode perguntar para você que você vai estar apto a dar as melhores informações para os profissionais que lá quiserem estar. E se eu não souber, consigo indicar muita gente, que acaba acontecendo muito, e enfim. Então, quem sabe, e alguém vai ver de novo esse vídeo aqui e falar, pô, o professor Fábio Lefundi está aí, ó, e está aqui também, né? Vou até mandar meu profile para você anexar junto. Coloquemos, sim, manda aí que a gente bota no comentário, fixa a tag lá, mas, pô, agradeço demais a oportunidade, que agora foi mais tranquilo, de poder falar contigo e contar uma parte dessa história que na tua parede não nega aí como foi vitoriosa já. A parede eu deixo sempre para sempre eu recordar do como foi duro o processo e quão gratificante foi, é importante. Mas o que a gente carrega na memória e no coração é que são as coisas realmente mais importantes. E, claro, o que a gente fez com as pessoas que a gente teve a chance de trabalhar, né? O que a gente pôde inspirar, fazê-las transpirar e inspirar a todo momento, e as pessoas com a gente também. É o que a gente aprende durante a vida profissional e no futebol, te ensina muitas coisas. Eu sou um abençoado de ter tido a oportunidade de trabalhar com boas pessoas, algumas nem tanto, normal, acontecem, mas foram importantes para que elas passassem na minha vida, no meu processo de formação, e em viver em tantos ambientes diferentes, ter essas experiências. Hoje a minha filha carrega essa bagagem também, porque ela acompanhou esse processo junto com a gente, então o que eu pude possibilitar ela em função do que me possibilitaram também é uma coisa que me deixa muito feliz. Sim, é uma cidadã do mundo em lugares muito intensos, culturalmente muito fortes, que crescem muito, né? Então, uma vida bem interessante já, e, poxa, que nem eu falei, que seja um 2024 muito bom para ti. Amém. E aí não vou te pressionar esse ano ainda para falar comigo de novo, mas quem sabe no próximo a gente bate mais um papo aí, Fábio. A gente deixa esse acordo aqui pré-estabelecido.
o mercado que eu vou retornar, né, para onde eu for, quando acabar a próxima temporada, a gente conversa novamente para falar de uma nova experiência que já foi vivida. É o que eu gosto de contar. Aqui eu conto trajetórias, e trajetórias é muito legal fazer esse acompanhamento, porque mostra como esse mercado é muito louco no ponto bom e no ponto ruim, mas que te permite conhecer esse mundo, né? Acho isso muito legal. Pô, maravilha, maravilha. Então, te permito aí estudar um pouco, aí teu mestrado, senão não vai dar tempo que te chamam logo, mas, pô, aproveita aí. Agradeço demais, agradeço a tua assessoria que fez a ponte. E, pô, até a próxima, então, Fabio. Obrigado. E se de alguma forma alguém tiver interesse de fazer o contato, eu estou sempre disponível. Claro, eu sempre falo assim, em algum momento eu vou responder, mas eu estou sempre disposto a ajudar algum profissional que tem alguma dúvida em relação a qualquer tipo de informação que eu relevante que eu possa dar. Sim, nossa comunidade mais forte pelo mundo é bom também para todo mundo, né? Então, a gente possa se fortalecer nessa. Exatamente. Um grande abraço, aproveita o teu Rio aí, carnaval, e, pô, a gente fala no próximo desafio. Tá bom. Um abraço. Valeu, tchau.